Eu traí meu marido, dizendo que estava me sentindo sozinha, enquanto ele estava em missão. Quando ele voltou, tudo parecia normal, até o dia da minha festa de aniversário, quando ele pegou o microfone e me expôs diante de todos. Na manhã seguinte, me entregou os papéis do divórcio, me deixando humilhada e sozinha. Dormi com o irmão do meu marido por 3 meses, enquanto ele estava servindo no exterior. Meu marido entrou para o exército logo depois que nos casamos. Estamos juntos desde o colégio, e eu achei que conseguiria lidar com isso, as missões, a solidão, tudo. Mas depois de 2 anos em que ele passava mais tempo fora do que em casa, comecei a desmoronar. O irmão dele começou a aparecer mais, dizendo que queria ver se eu estava bem. No início, era só gentileza, trazia mantimentos, consertava coisas pela casa. Conversávamos por horas e ele realmente me ouvia. Diferente do meu marido, que ligava por 5 minutos e passava o tempo falando do batalhão ou perguntando sobre as contas. Uma noite, estávamos assistindo TV e simplesmente aconteceu. Eu chorei depois, e ele me abraçou dizendo que estava tudo bem, que nós dois estávamos apenas sozinhos. Depois disso virou algo regular, ele vinha 2 vezes por semana. Eu dizia a mim mesma que acabaria com aquilo quando meu marido voltasse, mas ele acabou voltando mais cedo, de surpresa. Entrei em pânico e disse ao irmão dele que tudo tinha acabado. Ele concordou que ninguém jamais deveria saber. Por 3 semanas, tudo parecia normal. Meu marido estava feliz por estar em casa, planejando uma grande festa de aniversário para mim, convidando toda a família e os amigos. Achei que talvez pudéssemos seguir em frente. Na noite da festa, tudo estava perfeito, até ele pedir para todos se reunirem porque tinha algo especial planejado. Ele pegou o microfone e disse que queria compartilhar algo. Antes de celebrarmos o aniversário da minha esposa, acho que todos deveriam saber quem ela realmente é, ele disse. A voz dele estava tão calma que me deu medo. Então, ele pegou o celular e mostrou um vídeo, imagens da câmera de segurança da nossa campainha. O irmão dele entrando na nossa casa, saindo horas depois, em diferentes datas. 3 meses, ele disse. Enquanto eu servia ao meu país, minha esposa estava transando com o meu irmão. As pessoas ficaram em choque. Minha mãe começou a chorar. O irmão dele tentou sair, mas os amigos do meu marido bloquearam a porta. Esperem, tem mais, ele disse. Então colocou um áudio. Eu, ao telefone com minha irmã, rindo e dizendo que o irmão dele era melhor na cama. Que meu marido era entediante. Que eu merecia ser feliz. Corri para o banheiro e vomitei. Quando voltei, quase todos já tinham ido embora. Meu marido estava sentado sozinho à mesa da cozinha. Como você pôde fazer isso? Gritei. Isso foi cruel. Você me humilhou. Ele me olhou como se eu não fosse nada. Você se humilhou sozinha. Eu só deixei todos verem quem você realmente é. Na manhã seguinte, acordei em uma casa vazia com um envelope sobre o travesseiro, os papéis do divórcio. Ele havia se mudado enquanto eu dormia. Trocou as fechaduras também, já que a casa era dele antes de nos casarmos. Agora estou morando com meus pais. Meu pai não consegue olhar para mim. Minha mãe vive chorando e perguntando onde foi que errou. A família dele me bloqueou em tudo. Meus amigos estão divididos, mas a maioria ficou do lado dele. Minha irmã disse que eu tive o que mereci. A esposa do irmão dele o deixou e levou os filhos. Ela me mandou uma mensagem dizendo que eu destruí a família dela e que espera que eu apodreça. Os pais do meu marido deserdaram o próprio filho por causa disso. Mas o que mais me destrói é perceber o quanto tudo foi calculado. Ele sabia há semanas. Planejou aquela festa, convidou todos, sorriu para mim todas as manhãs, fez amor comigo, tudo enquanto planejava me destruir. Eu sei que traí. Sei que foi errado. Mas será que eu realmente merecia ter minha vida queimada diante de todos? Ele poderia simplesmente ter me divorciado em silêncio. Estou errada em achar que o que ele fez foi pior do que o que eu fiz. Atualização. Os papéis do divórcio não foram o fim, foram o começo do colapso de toda a minha vida. 2 dias depois da festa, tentei voltar a casa para pegar minhas coisas. Mas as fechaduras, lembra? Fiquei ali com caixas, batendo na porta do que um dia foi meu lar. A vizinha saiu e apenas balançou a cabeça. Ele contou pra gente o que você fez, ela disse. Com o próprio irmão enquanto ele estava servindo o país. Depois entrou e fechou as cortinas. Meu marido já tinha embalado minhas coisas e deixado tudo na garagem. Cada caixa com etiquetas adesivas, roupas, joias, livros que comprei pra você. O álbum de casamento estava lá também, cada foto cortada ao meio, restando apenas o meu lado. Ele jogou fora a metade dele de todas as fotos. Mas a pior caixa era a que estava marcada do seu namorado. Dentro estavam todos os presentes que o irmão dele me deu durante o caso, um colar, uma lingerie, ingressos de cinema. Meu marido havia encontrado tudo. Havia um bilhete em cima. Não esqueça disso. Tenho certeza de que significam mais pra você do que o nosso casamento. Liguei chorando, implorando para ele me ouvir. Só uma vez, por favor. Me deixa explicar. Explicar o quê? Ele respondeu. Como você gemia o nome dele? Ou como disse pra sua irmã que eu era entediante? Como você pôde desrespeitar o nosso casamento na nossa própria cama? Não foi assim, eu disse. Eu estava sozinha, confusa, ele me manipulou. Manipulou? Ele repetiu. Eu tenho 3 meses de gravações da campainha. Era você quem o chamava, quem mandava mensagens e fotos pedindo para ele vir. Mas claro, você foi manipulada. Eu cometi um erro, respondi. As pessoas cometem erros. Um erro é esquecer de pagar uma conta, ele disse. Você fez uma escolha. Todos os dias por 3 meses. Escolheu me trair. E agora está escolhendo mentir sobre isso. Ele desligou. E me bloqueou logo depois. O verdadeiro choque veio na segunda-feira quando fui trabalhar. Meu crachá não funcionava. A segurança me encontrou na porta com uma caixa contendo minhas coisas da mesa. Minha chefe não conseguia nem me encarar. Não podemos ter alguém com o seu tipo de caráter moral representando a empresa, ela disse. Seu marido nos enviou algumas informações preocupantes sobre o seu comportamento. Isso é ilegal.
Protestei. As gravações que ele enviou são dele, ela respondeu. Mas as publicações que você fez nas redes sociais, durante o expediente, se gabando do seu caso, essas eram públicas. E francamente, vários clientes ligaram depois da sua festa. Disseram que não querem trabalhar com alguém capaz de trair a própria família. Depois descobri que ele havia mandado capturas de tela para o RH, posts meus no Facebook durante o horário de trabalho, mensagens sobre estar com o irmão dele, reservas de hotel feitas pelo notebook da empresa. Eu tinha sido tão descuidada, tão estúpida, achando que estava sendo esperta. A casa dos meus pais virou uma prisão. Meu pai começou a beber mais. Minha mãe alternava entre chorar e gritar comigo. Como você pôde fazer isso com um homem tão bom? Ele te amava, te sustentava, e você abriu as pernas para o irmão dele. Até minha própria irmã se voltou contra mim. Eu só ouvia porque achei que você estava desabafando, ela disse. Nunca pensei que fosse realmente capaz de algo tão cruel. Brincando de casinha com o irmão dele na casa que ele comprou. Você é doente. O golpe financeiro veio em seguida. Contas conjuntas congeladas. Cartões de crédito cancelados. Meu advogado, sim, tive que contratar um com o dinheiro que eu não tinha. Explicou que o adultério ainda pesava na nossa legislação, especialmente com envolvimento militar, e mais ainda por eu ter usado recursos do casamento para o caso. Hotéis pagos com o cartão conjunto. Ele balançou a cabeça. Jantares, presentes, seu marido tem todos os recibos, cada transação. Documentou tudo. O irmão dele saiu ainda mais arruinado. Meu marido não o expôs só na festa, enviou tudo para o trabalho dele também. Ele era professor, e o conselho escolar não vê bem esse tipo de escândalo. Foi afastado enquanto investigavam. A esposa o deixou, levou os filhos e se mudou para outro estado, 3 estados de distância. Ela me mandou outra mensagem. Meus filhos perguntam por que o pai não mora mais com a gente. O que eu devo dizer? Que ele preferiu uma trans à própria família. Espero que você esteja feliz, mas eu não estava. Eu estava afundando. 3 semanas depois, mais um dominó caiu. Fotos da festa começaram a circular online. Alguém fez um TikTok. Esposa de militar trai com cunhado e é exposta em festa de aniversário. O vídeo viralizou 2 milhões de visualizações. Meu rosto nítido chorando enquanto o áudio tocava. Os comentários eram cruéis. Ela pertence às ruas. Da próxima vez, agradeça o serviço dele mantendo as pernas fechadas. O irmão também. Isso é um novo nível de lixo. Tive que deletar todas as redes sociais. Mudei de número. Pessoas aleatórias encontravam meus perfis, mandavam mensagens para minha família, me chamando de todos os nomes possíveis. Meu marido ficou completamente em silêncio durante tudo isso. Os amigos dele disseram que ele já tinha se alistado de novo, se voluntariou para outra missão. Disse que precisava estar em um lugar onde ainda existisse honra. Um deles escreveu: longe de lixo como você. A última vez que o vi foi na audiência do divórcio. Ele olhou através de mim, como se eu não existisse. Não disse nada além do necessário ao juiz. O advogado dele cuidou de tudo. Fiquei sem nada. O juiz determinou que a infidelidade violava o nosso acordo pré-nupcial, aquele que eu assinei anos atrás, achando que nunca importaria. No final, alguma palavra? Perguntou o juiz. Meu marido se levantou, olhou para mim pela primeira vez e disse: eu te amei mais do que qualquer coisa neste mundo. Eu teria morrido por você. E você não conseguiu nem manter as pernas fechadas por 3 meses. Então ele saiu. Os pais dele estavam lá, a mãe chorava. O pai o abraçou e os dois foram embora juntos. O irmão dele não apareceu. Ouvi dizer que se mudou, tentando recomeçar onde ninguém o conhecesse como o irmão que traiu um soldado. Já se passaram 6 meses. Trabalho em um posto de gasolina porque nenhum outro lugar me contrata. Meus pais mal toleram que eu moro lá. Durmo no meu antigo quarto de infância, olhando para os posteres do ensino médio e me perguntando como destruir tudo. Às vezes passo de carro em frente à nossa antiga casa. Ele a vendeu. Agora uma nova família mora lá. Crianças felizes brincam no quintal onde eu costumava plantar flores, o mesmo lugar onde o irmão dele estacionava quando vinha me ver. Na semana passada, encontrei a prima do meu ex-marido na loja. Ela estava comprando enfeites para a festa de boas-vindas dele. Fez questão de dizer alto o bastante para que eu ouvisse. Ele vai levar a nova namorada. Uma mulher linda. Nunca foi casada. Sem bagagem. Ela sorriu para mim. Nenhuma ex-esposa traidora. Eles também parecem felizes em me odiar, como se eu fosse a única pessoa que já cometeu um erro. Como se o que eu fiz definisse tudo o que sou para sempre. Minha terapeuta diz que preciso me perdoar. Mas como fazer isso se ninguém mais consegue? A solidão agora é diferente da que eu sentia quando ele estava em missão. Essa é a solidão de quem jogou fora um amor verdadeiro por atenção. De quem tinha tudo e destruiu tudo por nada. O irmão dele e eu não nos falamos. Desde aquela noite. Ouvi dizer que ele anda dizendo que eu o seduzi, que fui eu quem o perseguiu. Talvez isso faça se sentir melhor. A verdade é que nós dois sabíamos exatamente o que estávamos fazendo, só nunca pensamos no preço. Ainda tenho pesadelos com a festa. O silêncio quando o vídeo começou. O olhar de todos, como se eu não fosse nada. Menos que nada. Meu ex-marido mandou uma última mensagem por meio do advogado. Uma foto do nosso casamento. Ele me olhava como se eu tivesse pendurado a lua no céu. No verso escreveu: essa é a mulher que eu pensei ter casado. Acho que ela nunca existiu. Ele tinha razão. Aquela mulher não teria feito o que eu fiz. Ela morreu em algum ponto entre o primeiro beijo com o irmão dele e a última mentira que contei a mim mesma sobre merecer ser feliz. Todos perguntam se eu me arrependo. Claro que sim. Me arrependo de tudo. Mas arrependimento não traz de volta a confiança. Não reconstrói um casamento. Não apaga os meses de escolhas que me trouxeram até aqui. Então, estou errada por achar que a vingança dele foi demais? Talvez essa nem seja a pergunta certa. Talvez a verdadeira seja: como se vive consigo mesma quando você se torna a vilã da sua própria história?
Atualização 2. A nova namorada do meu ex-marido me mandou uma mensagem ontem. É nesse ponto que cheguei, recebendo mensagens da mulher que me substituiu, pedindo informações sobre ele como se eu fosse uma espécie de referência. Encontrei seu número no celular antigo dele, ela escreveu. Só queria entender o que aconteceu entre vocês dois. Ele não fala sobre isso. Fiquei uma hora olhando para aquela mensagem. Parte de mim quis avisá-la. Dizer para ela fugir. Mas fugir de quê? De um homem que espera lealdade? Que não tolera traição. Isso não é um aviso, é uma recomendação. Eu o traí com o irmão dele enquanto ele estava em missão, escrevi de volta. Foi isso que aconteceu. Ela não respondeu. Ainda bem. Meu emprego no posto de gasolina acabou no mês passado. Consegui um novo emprego em um supermercado. Agora trabalho à noite, repondo prateleiras em um supermercado 2 cidades adiante. Ninguém fala comigo lá. Perfeito. A casa dos meus pais se tornou insuportável. Meu pai bebe até dormir, assistindo a vídeos antigos da família. Semana passada, o vídeo do meu casamento apareceu. Ele jogou a lata de cerveja na TV quando meu rosto surgiu. Minha mãe apenas limpou, em silêncio. Você arruinou a gente também, ela disse depois, lavando a louça. Sabe o que as pessoas dizem sobre nós? Que criamos uma, que fracassamos como pais. Minha terapeuta diz que eles também estão de luto. De luto pela filha que achavam que tinham, pela vida que imaginaram para mim. Mas o luto deles queima como ácido na minha pele. O irmão dele tentou me ligar semana passada. Primeiro contato desde que tudo explodiu. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Perdi tudo, ele disse, sem nem cumprimentar. Minha esposa, meus filhos, meu emprego, minha família. O que você quer que eu diga? Respondi. Quero que admita que foi você quem começou tudo. Que foi você quem me seduziu. Eu ri. Ri de verdade. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Tem que ser, ele disse. Caso contrário, joguei minha vida fora por nada. Caso contrário, sou só um pedaço de lixo que traiu o próprio irmão. Você é um pedaço de lixo que traiu o próprio irmão, respondi. Nós dois somos. Ao menos assuma isso. Ele desligou. Depois ouvi dizer que anda contando que eu o persegui, que o ameacei contar tudo à esposa se ele não dormisse comigo. Se isso o ajuda a dormir, ótimo. A pior parte foi quando encontrei um colega de esquadrão do meu ex-marido no supermercado onde trabalho. 3 da manhã, eu empilhando caixas de cereal. Ele apareceu de uniforme, recém-saído de um turno noturno. Me reconheceu na hora. Uau, então é aqui que você acabou? Continuei empilhando as caixas, tentando apenas ganhar a vida. Ele está ótimo, a propósito. Foi promovido. Está chefiando o treinamento agora. Se dedicou completamente ao trabalho depois, sabe, depois de tudo. Boa pra ele. A nova namorada é enfermeira no hospital da base. Uma mulher doce. Nunca foi casada. Quer ter filhos. Tudo que ele merecia da primeira vez. Cada palavra foi uma faca. Que bom pra ele, consegui dizer. Sabe o que é engraçado? Ele continuou. Mesmo depois de tudo, ele ainda não fala mal de você. Só diz que você não era a pessoa que ele achava que era. E fica por isso mesmo. Um homem de classe, aquele. Ele foi embora sem comprar nada. Só entrou ali para torcer a faca mais fundo. Minha irmã ligou na semana passada, a primeira vez em meses. Vou me casar, ela disse. Queria que ouvisse isso de mim. Parabéns, eu disse. Você não está convidada. Obviamente não posso tê-la lá depois do que você fez. As pessoas comentariam. Além disso, a família dele é militar. Eles sabem sobre você. Mais uma porta fechada. Mais um relacionamento envenenado pelas minhas escolhas. Eu entendo, eu disse. Entende mesmo? De verdade? Porque você não pareceu entender quando estava dormindo com o irmão dele. Quando ria dizendo que ele era entediante. Quando destruía um homem bom que te amava. Ela desligou antes que eu pudesse responder. O que eu poderia dizer, afinal? Ela está certa. Todos estão certos. A solidão agora é sufocante. Não é o tipo de solidão que eu usava como desculpa antes. É solidão de verdade. Aquela em que você percebe que se tornou radioativa, que a sua presença contamina tudo que toca. Entrei em um grupo de apoio online para mulheres divorciadas. Saí depois da primeira reunião, quando contei minha história. Você merece tudo o que está passando, disse uma mulher. Meu ex me traiu. Você sabe o que isso faz com uma pessoa? E com o próprio irmão dele? Você é doente. Mesmo entre as quebradas, eu era quebrada demais para pertencer. Na semana passada fez 1 ano desde a festa. Acordei pensando nela, como sempre. O bolo que ele encomendou, o meu sabor favorito, as decorações, o quanto eu estava feliz me arrumando, pensando no esforço que ele tinha feito. Deve ter planejado minha destruição enquanto escolhia os balões, esperando o momento exato para detonar a nossa vida. Fico imaginando se ele hesitou. Se alguma parte dele quis simplesmente ir embora, mas não, ele precisava que todos vissem. Precisava que eu entendesse que ações têm consequências, que a traição tem um preço. A mãe dele me enviou uma carta mês passado. Reconheci a caligrafia e quase joguei fora, mas abri. Eu te amei como uma filha, ela escreveu. Te acolhi na nossa família. Confiei a você o coração do meu filho. Você sabia que ele me ligava do exterior, preocupado que você se sentisse sozinha? Me fez prometer que olharia por você. E o tempo todo, você dormia com meu outro filho. Ambos os meus meninos destruídos. Um servindo ao país, traído pela esposa. O outro, fraco e egoísta, traindo o próprio irmão. Nunca vou perdoar nenhum dos dois. Mas você deveria ter sido melhor. Você prometeu amá-lo. Na saúde e na doença, na ausência e no retorno, você prometeu. Guardei essa carta. Leio quando começo a sentir pena de mim mesma. Um lembrete de que eu mereci isso. O supermercado está contratando para o turno do dia agora. O gerente disse que estou fazendo um bom trabalho.
Talvez eu consiga subir para o caixa em breve. Não é muito, mas é algo. Um pequeno passo à frente em uma vida feita quase só de passos para trás. Às vezes passo de carro em frente à nossa antiga casa. Não consigo evitar. Uma nova família colocou um balanço onde ficavam os equipamentos de treino dele. Mudaram o jardim completamente. Apagaram todos os traços de nós. Vi ele uma vez parado em um semáforo. Estava na caminhonete, rindo de algo no rádio. A nova namorada no banco do passageiro, a mão dela sobre o braço dele. Pareciam felizes normais, como duas pessoas que nunca foram tocadas pela traição. O sinal abriu e ele foi embora. Não me viu. Fiquei parada até os carros começarem a buzinar, chorando por trás dos óculos escuros. Não porque eu o queira de volta, perdi esse direito, mas porque me lembrei de quando era eu naquele banco. De quando eu fazia rir. De quando eu era amada por um homem bom, e fui estúpida demais para valorizar isso. Minha terapeuta pergunta o que aprendi. Como se sabedoria pudesse ressuscitar um casamento morto. Como se compreensão pudesse desfazer uma traição. O que aprendi é que alguns erros não têm conserto. Algumas traições não têm perdão. Algumas consequências duram para sempre. Você pode se arrepender, genuinamente, e ainda assim isso não muda nada. O dano está feito. A confiança se foi. A vida que você tinha acabou. Agora sou o conto de advertência. A mulher que tinha tudo e jogou fora por nada. Que trocou o marido amoroso pela atenção do irmão dele. Que destruiu duas famílias porque estava carente. Tarde da noite, repondo prateleiras em uma loja vazia, penso em universos paralelos. Um em que eu fui mais forte. Em que disse não naquela primeira noite. Em que valorizei o que tinha, em vez de perseguir o que achava que precisava. Um em que ainda sou casada com um bom homem, que me amava o bastante para planejar festas de aniversário elaboradas. Mas este é o universo que escolhi. Caixa por caixa, prateleira por prateleira, noite após noite. Vivendo com as consequências de quem me tornei quando achei que ninguém estava vendo. Acontece que todos estavam vendo. Só esperaram o momento certo para me mostrar o que eu havia feito. E agora sou a mulher que destruiu a própria vida, uma escolha egoísta de cada vez, aprendendo tarde demais que algumas coisas simplesmente não podem ser desfeitas. Atualização 3. Meu ex-marido vai ser pai, só não comigo. A nova namorada está grávida de 4 meses. Um dos amigos da Força Aérea deixou escapar quando me encontrou na farmácia. Ficou sabendo? Ele está radiante por ser pai. Disse que é o recomeço que precisava. Eu estava comprando uma pílula do dia seguinte. Não para mim, obviamente. Para minha colega de trabalho de 19 anos que cometeu um erro com o namorado. Ficar ali, segurando uma pílula do dia seguinte enquanto ouvia sobre o novo bebê do meu ex-marido, pareceu a forma do universo de fazer uma piada cruel. Que ótimo, consegui dizer. Realmente ótimo para eles. Ele fez o pedido de casamento semana passada. Pequena cerimônia no mês que vem, só família e amigos próximos. Ele fez uma pausa. Amigos de verdade. Pessoas que nunca o traíram. Paguei pela pílula e saí. Fiquei sentada no carro por uns 20 minutos, motor desligado, observando famílias felizes entrarem na loja. Aquela deveria ter sido eu, grávida do filho dele, planejando nosso futuro. Em vez disso, sou o exemplo de advertência que ele provavelmente cita quando ela pergunta sobre o primeiro casamento. Meu pai teve um ataque cardíaco semana passada. Leve, mas o suficiente para deixá-lo 3 dias no hospital. Sentei ao lado da cama enquanto ele olhava para o teto. Olha o que você fez com a gente, ele disse. O estresse, a vergonha. Meus amigos do clube nem falam mais comigo. Todos sabem o que minha filha fez. O médico disse que ele precisa evitar estresse. Minha mãe riu quando ouviu isso. Como ele vai evitar estresse, se vivemos todos os dias com a bagunça que nossa filha causou? Eles estão vendendo a casa, se mudando para um condomínio menor porque meu pai não pode mais trabalhar, e as economias da aposentadoria estão acabando rápido. Mais uma vítima das minhas escolhas. Mais uma vida que arruinei indiretamente. O irmão dele me procurou de novo. Deixou uma mensagem de voz às 2 da manhã, bêbado e confuso. Meu filho perguntou por que o tio não vem mais nos visitar. O que devo dizer? Que o papai destruiu o casamento do tio. Que o papai é o motivo de nossa família estar em ruínas. Eu te odeio por me fazer te querer. Eu te odeio por ter arruinado tudo. Mas me odeio ainda mais por ser fraco o suficiente para ter feito isso. Não retornei a ligação. Pra quê? Estamos os dois afundando nas consequências que criamos. A diferença é que pelo menos eu não finjo ser a vítima. O trabalho vinha sendo minha única estabilidade, até ontem. Minha gerente me chamou durante o turno. A matriz está fazendo checagem de antecedentes em todos os funcionários. Verificação de redes sociais também. Aquele vídeo seu, apareceu. Senti o estômago despencar. Tenho sido uma boa funcionária. Nunca cheguei atrasada, nunca faltei. Eu sei, ela disse, mas eles estão preocupados com a imagem da empresa. Se os clientes te reconhecerem, se isso afetar o negócio. Ela parecia realmente arrependida. Vou te dar 2 semanas para encontrar outra coisa. É o melhor que posso fazer. 2 semanas. Mais uma contagem regressiva para perder outra coisa. O pior é encontrar pessoas do nosso antigo círculo. Semana passada foi a esposa do melhor amigo dele no correio. Ela me viu e literalmente deu meia volta e saiu. Fez questão de dramatizar passos firmes, saída teatral. Ontem, nossos antigos amigos de casal estavam almoçando no restaurante ao lado do mercado. Os 4 rindo, comendo saladas e tomando vinho. Eles nos convidavam para tudo, noites de jogos, churrascos, viagens. Agora olham através de mim como se eu fosse invisível. Não, pior que invisível. Como se eu fosse algo nojento. Um deles mostrava fotos de bebê.
Você acredita que todos estamos tendo filhos mais ou menos ao mesmo tempo? Disse alto o bastante para eu ouvir. Bem, quase todos os que têm casamentos saudáveis, pelo menos. Minha irmã mandou fotos do casamento no grupo da família. Não me convidou, mas fez questão de garantir que eu visse o que perdi. Ela linda, num vestido maravilhoso. Meu pai a conduzindo até o altar, orgulhoso, mesmo depois do infarto recente. Minha mãe chorando de felicidade. O arco militar de espadas, porque o marido dela também serve. Cada foto era um lembrete de que agora estou excluída dos momentos da família. Cortada como um câncer. Casamento lindo, mandei por mensagem. Ela respondeu, sem dramas, sem traidores, só amor e lealdade. É incrível como tudo pode ser bonito quando todos têm moral. Comecei a me candidatar a empregos em outros estados. Talvez a distância ajude. Talvez, estando em um lugar onde ninguém me conhece, eu consiga recomeçar. Mas meu histórico profissional é um desastre agora. Demitida de um escritório por motivos morais. Mandada embora do posto de gasolina após reclamações de clientes. Prestes a ser desligada do supermercado por preocupações corporativas. Quem vai contratar a mulher cuja infidelidade viralizou? Cuja traição está literalmente documentada online para sempre? Minha terapeuta sugeriu que eu escrevesse uma carta para o meu ex-marido. Apenas como um exercício. Tentei. Comecei umas 50 vezes. Querido, o quê? Querido ex-marido. Querido homem que eu destruí. Querido alguém que me amou antes de eu mostrar quem realmente era. Toda a versão só patética. Desculpe, não significa nada. Me arrependo, é óbvio. Queria poder voltar atrás, é inútil. Não existem palavras para descrever o que é trair alguém que te amava com todo o coração, que foi servir ao país confiando que você honraria seus votos. Encontrei nossos votos de casamento enquanto arrumava minhas coisas. Um dia, estavam emoldurados. Agora, jogados numa caixa. Prometo ser tua, de hoje em diante. Mas eu escolhi o irmão dele. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E eu escolhi o pior, renunciando a todos os outros. E eu o traí com o mais próximo que encontrei. Até que a morte nos separe. Nós nos separamos, mas algo em mim realmente morreu. A parte que merecia amor. A mulher que valia a pena ser esposa. Ela está morta. A cerimônia de promoção dele foi na semana passada. Farda completa. O oficial comandante elogiando sua liderança, sua dedicação, sua integridade. Alguém postou fotos online. Ele estava incrível, forte, bem-sucedido, recuperado. Sua noiva grávida estava na primeira fila, radiante de orgulho. Os pais dele ao lado, finalmente sorrindo de novo. O esquadrão inteiro celebrando seu líder. Todos que importam para ele estavam reunidos para homenagear sua conquista. Ninguém mencionou a ex-esposa. A traidora. A mulher que tentou destruí-lo, mas só destruiu a si mesma. Eu não sou nenhuma nota de rodapé na história do sucesso dele. Apenas um erro que ele superou. Uma lição aprendida. Um lembrete de que nem todo mundo merece confiança. Tenho tido crises de pânico. Acordo ofegante, coração acelerado, lembrando que tudo é real. Essa é a minha vida agora. Caixa de estoque sem futuro. Filha que arruinou a aposentadoria dos pais. Irmã que ninguém quer nos eventos de família. Ex-esposa cujo adultério se tornou viral. Às vezes sonho com aquela noite, a festa. No sonho, eu vou embora assim que o irmão dele me manda a primeira mensagem. Eu digo não. Eu permaneço fiel. Acordo ao lado do meu marido quando ele chega em casa. Temos a vida que planejamos. Os filhos que queríamos, o amor que prometemos um ao outro. Mas então eu realmente acordo no quarto da minha infância sozinha, cercada por caixas da vida que destruí. E lembro que isso não é um pesadelo do qual posso acordar. É a cama que eu mesma arrumei, com cada escolha, cada mentira, cada traição. Meu ex-marido está construindo uma nova vida com alguém que o merece. Tendo a família sobre a qual falávamos. Vivendo o futuro que eu joguei fora. E eu estou aqui, observando das ruínas que criei, sabendo que não tenho ninguém para culpar além de mim mesma. As 2 semanas estão quase acabando. Preciso encontrar outro emprego. Outro lugar para morar, já que meus pais vão vender a casa. Outro modo de existir em um mundo onde todos sabem o que eu fiz. Onde meu nome é sinônimo de traição. Onde o amor é algo que um dia eu tive, e destruí por ser egoísta demais para valorizá-lo. Não consigo parar de pensar na mensagem de voz do irmão dele, sobre ódio, fraqueza e o peso de destruir tudo. Ele estava certo. Fomos nós que fizemos isso. Fizemos essas escolhas. Acendemos o fósforo que incendiou 2 famílias. E agora vivemos nas cinzas, separados e desprezados, pagando para sempre por 3 meses de decisões egoístas. Mas a conta continua chegando. Todo dia traz novas consequências, empregos perdidos, família perdida, futuros perdidos. E em algum lugar, meu ex-marido está planejando o casamento, preparando-se para a chegada do filho. Prova viva de que homens bons podem sobreviver à traição e construir algo melhor. Enquanto eu sou a prova de que alguns erros não podem ser consertados. Algumas escolhas não podem ser desfeitas. Algumas pessoas não merecem uma segunda chance, não quando tiveram tudo e escolheram jogar fora. A crise de pânico está começando de novo. Peito apertado, o quarto girando, a realidade me esmagando. Essa é a minha vida agora. É quem eu sou. A mulher que teve um amor verdadeiro e o trocou por nada. Vivendo com essa verdade dia após dia, sem fim à vista. Atualização 4. Vi meu ex-marido no tribunal ontem. Não por nós, isso já acabou há muito tempo. Eu estava lá pagando uma multa de trânsito. Ele estava lá finalizando os papéis de adoção da filha da sua nova esposa, do antigo relacionamento dela. Ele parecia bem, saudável. As linhas de estresse que causei em seu rosto haviam sumido. A esposa estava com ele, agora com 7 meses de gravidez, de mãos dadas com uma garotinha que o chamava de papai e perguntava se podiam tomar sorvete depois. Claro, querida, ele disse, erguendo-a nos braços.
O que você quiser. A garotinha o abraçou pelo pescoço, e o rosto dele se iluminou por completo. Foi quando ele me viu. O sorriso não caiu, não mudou. Ele apenas olhou através de mim, como se eu fosse parte da mobília. A esposa seguiu seu olhar, me viu e tocou o braço dele com delicadeza. Eles passaram por mim sem dizer uma palavra. Essa é a minha vida agora, ser invisível para o homem que um dia me amou mais do que a própria vida. O irmão dele se matou há 2 meses. Pílulas e uísque em um quarto de motel, 3 estados longe, onde se escondia da própria vergonha. A ex-esposa dele me ligou gritando, dizendo que a culpa era minha, que os filhos dela ficaram sem pai por minha causa. Ela não está errada. O bilhete que ele deixou era curto. Destruí minha família por nada. Digam aos meus filhos que sinto muito. Digam ao meu irmão que sinto muito. Não consigo viver com o que fiz. Meu ex-marido cuidou de tudo, pagou pelo funeral, falou na cerimônia sobre perdão e redenção, sobre amar o irmão apesar de tudo. A esposa ficou ao lado dele, grávida, apoiando enquanto ele enterrava o irmão que o havia traído. Eu não fui convidada. Observei de dentro do carro, do outro lado do cemitério, enquanto o colocavam na terra. Enquanto as crianças choravam pelo pai. Enquanto meu ex-marido abraçava os sobrinhos e prometia estar sempre lá por eles. Meus pais perderam a casa no mês passado. As contas médicas do meu pai, mais 2 ataques cardíacos, acabaram com tudo. Agora vivem em um apartamento de um quarto, do outro lado da cidade. Eu durmo no sofá porque nenhum proprietário quer me alugar um lugar depois que pesquisam meu nome no Google. Foi a isso que chegamos, disse minha mãe na semana passada, olhando em volta do espaço apertado. Por causa do seu egoísmo. Seu pai trabalhou 40 anos por aquela casa. Meu pai não fala mais comigo. Apenas me olha como se eu fosse um fantasma assombrando seus últimos anos. Trabalho? Inexistente. Aquele vídeo viral me persegue por toda parte. Nem em lanchonetes me contratam. Não podemos ter alguém com sua reputação representando nossa marca, todos dizem. Sobrevivo com vale-refeição e alguns trocados de faxinas em casas de pessoas que preferem não fazer perguntas. $20 aqui, 30 ali. Limpando vasos sanitários em casas como a que um dia foi minha. No mês passado, limpei uma casa no nosso antigo bairro. Passei em frente ao meu antigo lar. Os novos donos pintaram de amarelo, minha cor menos favorita. Havia uma minivan na garagem com aqueles adesivos de bonequinhos de família. Mãe, pai, 3 filhos e um cachorro. Era para ser a minha minivan. Meus filhos. Meu cachorro. Minha vida. Em vez disso, sou o conto de advertência que as mães contam às filhas, a mulher que tinha tudo e jogou fora pelo irmão do marido, destruindo 2 famílias por 3 meses de atenção. Soube pelas redes sociais que minha irmã teve o bebê, uma menina. Postaram centenas de fotos com toda a família reunida ao redor da cama do hospital. Todos menos eu. Em uma das fotos, meu pai segura a neta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Alegria pura apesar da saúde frágil. Eu nunca vou segurar minha sobrinha. Nunca serei uma tia para ela. Sou a vergonha da família, aquela de quem vão esconder a verdade até que ela seja velha o suficiente para entender por que algumas escolhas não podem ser perdoadas. A esposa do meu ex-marido teve o filho deles na semana passada. Alguém publicou sobre isso no grupo do nosso antigo bairro no Facebook. Parabéns à nossa família militar favorita pelo novo integrante. 3,7 kg com cabelo escuro como o do pai. Deram o nome do avô, o herói de guerra, um legado de honra que continua através das gerações. Os comentários estavam cheios de pessoas que eu conhecia, antigos amigos, colegas de esquadrão dele, todos comemorando aquela nova vida, aquele recomeço. Aquela família construída sobre amor e lealdade verdadeiros. Ele merece tanto depois de tudo que passou. Uma bênção depois de tanta traição. Deus recompensa os fiéis. Cada comentário era um lembrete de que sou a vilã da história heroica dele, a mulher que ele superou. Minha terapeuta encerrou as sessões. Disse que já havia feito tudo o que podia e que eu precisava encontrar meu próprio caminho. Tradução. Até ela se cansou de ouvir sobre as consequências que eu mesma causei. Então aqui estou, 31 anos, divorciada, sem emprego, morando no sofá dos meus pais enquanto eles lutam contra a pobreza que ajudei a causar. Sem amigos. Sem família que me reivindique. Sem futuro além de sobreviver mais um dia. O irmão dele está morto, porque não conseguiu viver com o que fizemos. A ex-esposa dele é agora uma mãe solteira de 2 meninos que crescerão sem pai. Meus pais perderam a casa e a saúde. Minha irmã perdeu uma irmã que nunca mais poderá confiar. Meu ex-marido, esse ganhou tudo. Uma esposa fiel. 2 filhos lindos, um por adoção, outro biológico. Uma promoção. O respeito de todos que conhecem sua história. Uma segunda chance na vida que eu lhe roubei. E eu, estou exatamente onde mereço estar, com a consciência de que tive um amor verdadeiro e o troquei por nada. Que cada consequência, cada perda, cada momento de dor foi merecido pelas minhas escolhas. Não existe redenção aqui. Nenhum arco de crescimento pessoal que importe. Nenhum perdão capaz de mudar alguma coisa. Apenas a realidade de viver com o que fiz. Às vezes sonho com aquela primeira noite com o irmão dele. No sonho, eu digo não. Vou dormir sozinha. Permaneço fiel. Acordo ainda casada com um homem bom. Mas então vem amanhã, e eu estou de novo no sofá dos meus pais, rolando listas de empregos que nunca terei, presa na vida que destruí, carregando uma vergonha que nunca vai embora. Meu ex-marido tinha razão na audiência do divórcio. Eu te amei mais do que qualquer coisa neste mundo. Teria morrido por você. E eu não consegui nem manter as pernas fechadas por 3 meses. Essa é a minha história. Esse é o meu fim. Não trágico, apenas patético. Não destruída pelos outros, mas pelas minhas próprias escolhas egoístas. Prova viva de que alguns erros não podem ser consertados. Algumas traições não podem ser perdoadas. E algumas pessoas recebem exatamente o que merecem. Sou, e sempre serei, isso.